Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então, falando da sucessão do cônjuge em concorrência com os ascendentes. Nunca é tarde, nunca é demais repetir que a ordem de vocação hereditária é composta por descendentes, ascendentes e cônjuge. O cônjuge é o terceiro da ordem, ele está na terceira classe. Só que ele vai subir da terceira para a segunda para concorrer com os ascendentes do decúbito. Então, embora ele seja um sucessor da terceira classe, ele é o único que faz isso, sai da sua posição para concorrer na segunda posição com os ascendentes. Quando é que isso acontece? Sempre. Basta que ele seja reconhecido como cônjuge. Independe do regime de casamento. Ele vai concorrer com os ascendentes do decújus, independentemente do regime de casamento. Basta que ele seja cônjuge. Então é muito fácil esse tema, concorrência do cônjuge com os ascendentes. O que a gente precisa saber é de que forma a gente vai partilhar a herança do decújus. Como é que nós vamos atribuir, que valor, que percentual nós vamos atribuir ao cônjuge e aos ascendentes. O artigo 1837 do Código responde essa pergunta. O cônjuge vai receber 1/3 da herança quando ele concorrer com pai e mãe do autor da herança, ou seja, quando ele concorrer com ascendentes de primeiro grau. Quando ele concorrer com ascendentes de primeiro grau, ascendentes, estou enfatizando o plural, pai e mãe de primeiro grau. 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Quando o cônjuge concorrer com um ascendente, apenas um ascendente de primeiro grau, metade para o cônjuge, metade para o outro ascendente. Para o ascendente, desculpe. Então, cônjuge concorrendo com pai e mãe do autor da herança. 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Cônjuge concorrendo só com o pai. Metade para o cônjuge, metade para o pai. Cônjuge concorrendo só com a mãe do decújus. Metade para o cônjuge, metade para a mãe. Quando o cônjuge concorrer com ascendentes de grau superior ao primeiro, ou seja, acima de pai, avós, bisavós, o cônjuge terá sempre metade na herança. A outra metade será dividida para os ascendentes. Então, eu costumo facilitar dizendo assim, a situação só é ruim para o cônjuge quando ele concorre com os ascendentes, quando ele estiver figurando na linha sucessória com o pai e com a mãe do autor da herança, porque ele vai receber 1/3. 1/3, 1/3 e 1/3. Em qualquer outra situação, se ele concorrer só com o pai ou só com a mãe, ele tem metade. Se ele concorrer com avós, independente do número de avós ou bisavós, ele terá metade e os ascendentes terão a outra metade. Lembrando que a outra metade, a ser dividida pelos ascendentes, vai obedecer à regra do artigo 1836, parágrafo 2º. Nós vamos dividir as linhas, linha paterna e linha materna. Vamos dar um exemplo prático aqui. Suponhamos que a herança do decújus seja de R$120. Esqueçamos a menção. A herança, a parte de quem morreu, era de R$120. Ele deixou cônjuge e deixou 3 avós. Como é que eu vou atribuir esses quinhões? Ora, se o artigo 1837 fala quando o cônjuge concorrer com ascendentes de grau superior ao primeiro, é o caso, ele vai estar concorrendo com avós, parentes em segundo grau do autor da herança, o cônjuge tem metade. Então, de 120, R$60 para o cônjuge. Os outros 60, se o autor da herança tem 3 avós, eu não vou dividir 20 e 20 e 20 para cada avó. Eu vou dividir na linha. Se do lado de cá da linhagem paterna tem só um, eu vou dividir os outros 60. 30 para ele e os outros 30 para serem divididos para os dois daqui. Então, observaram? A herança é 120, 60 do cônjuge, metade. Os outros 60 eu vou dividir metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Se eu tenho 60 aqui,
Aqui só tem um avô, ele fica com 30. Aqui tem 2, cada um vai ficar com 15. A divisão é assim. Nesse caso também de sucessão com os ascendentes, eu vou frisar: o cônjuge terá direito real de habitação, independentemente da herança, e também depende do regime de casamento, como eu disse lá no início. Vai suceder concorrendo com os ascendentes, independentemente do regime de casamento. Ok? Qualquer dúvida, já sabem. Podem postar aqui ou podem me perguntar pelo WhatsApp. Abraço.